crescimento, a nossa vida espiritual, as pessoas começaram a entrar no entendimento da mensagem que ali Pedro está se fazendo referência a uma carta que ele está escrevendo, a um povo que até então não havia percebido. Daí ele disse: vocês, existe uma predestinação, vocês foram predestinados para entender, vocês foram um povo escolhido. Escolhido por quê? Mas ele ouve o emissário, ele foi o emissário, ele falou para muitos, e muitos entenderam e outros não entenderam. Esse grupo entendeu. Tinha uma predestinação, não era a predestinação de que estava escrito que deveria acontecer com aquele grupo, coisas que no passado não sabia que nem estariam ali. Que tudo sucede um dia após o outro. Tu foi predestinado, o outro não foi predestinado. Não existe isso. Existem escolhas do momento. O aceitar o hoje. As pessoas aceitarem o hoje. Não ficarem com o coração endurecido. É como se nós achássemos que nós fôssemos os predestinados e os grupos que não foram predestinados já estão no inferno. E nada vai mudar a vida daqueles que não aceitaram ainda essa palavra. Não aceitaram no comportamento, não aceitaram na vida existencial de cada um. Grupos aceitam, outros grupos não aceitam, pessoas aceitam e outros não aceitam, pessoas já sem ouvir já fazem, aqueles que já ouviram não fazem. Então, existem escolhas, existem interpretações em relação a qualquer tipo de assunto, daqui falando sobre a questão espiritual da palavra em Cristo Jesus, como paladar, como gosto, como opinião, como discutir vários temas e assuntos. As pessoas têm as suas escolhas. Não existe uma força colocada sobre o homem e a mulher que fosse uma imposição de cima para baixo, como se Deus fosse um ditador, forçando a pessoa a fazer aquilo que não deseja fazer e não entendendo aquilo que até então foi tão fácil para alguém entender e outros não entenderam, porque endureceram a serviço, porque não quiseram, não aceitaram. Então existe uma vontade expressa de cada ser humano em relação àquilo que é colocado nas reuniões, nos encontros, em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Terminada essa parte, nós temos duas formas e duas linhas teológicas que os homens na Idade Média traziam consigo da reforma, a reforma da chamada igreja, que tinha os pensamentos que eclodiu naquela época, naquela ocasião, Lutero e tantos outros reformadores. Daí aparece a linha calvinista, que fala muito sobre a teologia da predestinação. E Armênios, que nasce depois, quase no momento que Calvino deixa de existir, morre. Calvino está partindo, né? E Armênio está nascendo. Sendo uma que Calvino é francês e Armênios é dos Países Baixos, então ele é inglês, e ele forma uma teologia contrariando todo o ensino de Calvino. Ele fala que é sobre a graça, aquilo Efésios 2:8, sobre a graça, é um dom. Existe o livre-arbítrio, a livre expressa vontade do ser humano, não existe uma imposição. O que nós temos que entender, e aqueles que nos escutam, e a mensagem deve ser repetida em nossos corações, é que não existe Armênios e Calvino em relação a isso aí. Existe uma interpretação de toda a leitura que nós fizemos dos textos sagrados na pessoa de Cristo. Cristo é referência para nós. Então, tantos outros homens teólogos que apareceram no decorrer da história da humanidade, sejam antes de Calvino, antes de Armínios ou depois deles, muitos teólogos, muitos doutores, muitos cientistas que estudaram, estudam ainda a palavra, querendo formar grupos teológicos, religiosos, em cima de interpretações humanas, que dizendo, esse é predestinado, não, esse é pela graça, não, esse já está condenado, não, eu estou salvo, não, tu já está condenado, eu desde o ventre da minha mãe fui escolhido, não, tu desde o ventre da tua mãe já foi lançado no inferno. São predestinações, são interpretações humanas, que se nós trazermos para a interpretação do Evangelho segundo Cristo, são homens que tiveram uma importância na história da humanidade, que tem alguns escritos que são
importantes, como história, como interpretação, mas não como doutrina de fé, de salvação de ninguém. Naquela época eles colocavam, Calvino colocava, para ser salvo tem que ser assim, tem que andar assim, tem que ser assim. Existiam as regras. Então ele voltou no tempo da lei mosaica interpretando diferente a lei mosaica para grupo de pessoas que tinham que andar o comportamento segundo o entendimento dele, diferente de todos os tipos das pessoas que estavam vivendo na sociedade. Tinha que ser totalmente diferente, diferente de uma forma ortodoxa, lei, moral, ética. Então tinha que ser tudo isso, e até os nomes das pessoas tinham que ser relacionados a nomes bíblicos. Então totalmente equivocado. Para o tempo da sua existência, foi um achado extraordinário da interpretação dele. Mas pessoas sufocadas. E ali dentro da ramificação calvinista saiu os presbiterianos, os huguenotes, saiu essas linhas que formavam grupos que eu sou calvinista, o outro eu sou arminiano, aí eu sou da teologia da predestinação, não, eu sou da teologia da graça, outro não, eu sou hoje é da prosperidade, outro não sei o que. Todas elas, muitas vezes relacionadas, mesmo falando de Deus e de Cristo, mas não interpretando o Evangelho como por Cristo. E eu vou ler outra passagem que fala sobre esses temas, vendo que numa parte Paulo fala sobre o dom da graça mediante a fé, que a pessoa recebe a sua salvação, que é em Romanos 8, no verso 18. E se vocês lerem depois Romanos 7, 8, 9, 10 e 11, que toda essa parte fala sobre tudo isso, sobre todo esse tema que nós estamos abordando. Mas eu vou ler somente alguns versículos do capítulo 8 de carta de Paulo aos Romanos, no verso 18 a seguir. Porque 10 pessoas fazem as confusões, porque num dado momento Paulo fala uma coisa e lá na frente aos Efésios ele fala um assunto e para os Romanos ele fala outro assunto. De um assunto para outro assunto, na verdade ele estava querendo trazer as pessoas no encontro de Cristo. Mas nem Paulo, nem Pedro, nem João, em alguns momentos eles faziam as interpretações da essência daquilo que eles entendiam, aproximando-se mais perto em relação a Cristo. É o que nós pretendemos nessa mensagem refletir. Aqui diz o texto: as primícias do Espírito, esperança, intercessão e eleição. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por Deus por seu decreto. Porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também
glorificou. Nós vemos aqui duas vezes, ele fala da predestinação, aqueles que chamou, aquele que predestinou e a justificou. O Paulo também tinha o seu entendimento, às vezes, em relação a, observando que ele disse, eu tive um encontro com Cristo, sendo que os apóstolos andavam com ele, mas eu achei merecido